Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos no cenário oficial do canal, né? Faz tempo que eu não tô por aqui, que é na minha biblioteca. Hoje o vídeo vai ser de unboxing, mas eu já abri a caixa, né? Já abri também alguns livros pra ver mesmo, porque eu tava curiosa. Eu abri com os familiares que estavam aqui em casa pro aniversário de Eveline, pra minha bebê, né? Da minha bebê. E aí acabou que a gente fez um unboxing junto, sem eu gravar. E aí hoje eu tô vindo mostrar pra vocês, porque eu já tô querendo organizar na estante. Ela não tá muito organizada, mas é, a forma que estiver, eu vou dar um jeito de encaixá-los. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, as minhas compras do Prime Day. Eu vou tentar levantar a caixa, mas é uma caixona, porque vieram basicamente todos juntos aqui. Eles botam aqui em cima, né, o Prime Day e tal. A fitinha do Prime Day. Perdão pela voz fanha, porque pós-aniversário gripamos todos, os três, aqui de casa. E aí a gente tá se recuperando ainda e eu tô bem fanha, porque eu e amor foi os últimos, né, ficarem doentes. Quem ficou primeiro foi a minha bebê, ela ainda não tá 100% bem. Na questão de coriza, né, que foi o único sintoma apresentado, mas estamos se cuidando. Vamos lá. Eu comprei alguns livros que estavam na minha lista há um certo tempo, porque faz bastante tempo que eu não compro livro. Eu acredito que a última vez que eu comprei, eu não estava grávida ainda. Então faz um bocadinho de tempo, né? Quase 2 anos, basicamente. Porque se ela fez um aninho, né? 9 meses de gestação, quase 2 anos. Então vamos lá, né? Vou começar com Persépolis, que era um livro que eu queria há bastante tempo. Eu vou ler um pouquinho sobre o que é que tá escrito aqui atrás, né? Mas para quem não sabe, é uma HQ que conta a época de uma guerra, Marjane Satrapi. Eu não tô, mas eu sei que envolve o islamismo, né? Eu vou ver o que é que tem aqui atrás. Marjane Satrapi tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada em 1979, ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa. Então, li só um pedacinho, tá, gente? É um pouquinho maior, mas eu não vou ler todo para não ficar enfadonho. Então, assim, foi uma premissa que eu achei muito interessante, porque é uma realidade que eu não conheço. E como eu já queria há um certo tempo e ele estava com preço muito bom, eu resolvi adquirir, né? E assim, pelo fato de ser HQ também, eu acho que eu só li uma HQ em toda a minha vida e foi um bem bobinho, que é um que se chama Coragem. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Achei. Ele é super bobinho, assim, conta a história de uma menina que era tímida e que ela não conseguia se soltar na escola, sabe? E tipo, ele era coloridinho e tal. Acho que eu li quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Eu lembro que eu li em um dia só, quando a gente foi fazer uma consulta. Eu, minha irmã e minha mãe. Depois eu coloco aqui de volta. E aí, assim, tô ansiosa pra ler. Talvez eu pegue ele depois que eu termine A Revolução dos Bichos, que eu peguei pra ler novamente. Eu já li há algum tempo atrás. Porque eu fiquei um pouco travada nas minhas leituras. Eu tava lendo sobre educação, mas com essa história dos preparativos para o aniversário dela, eu não consegui voltar, porque é uma leitura que demanda um certo tempo e uma certa presença de fato ali, sabe? Não é um livro para você relaxar lendo, você precisa realmente estar muito ativa na leitura, que era um livro sobre aprender brincando, sobre educação, né? E o outro era de Aristóteles. Então eu precisava estar bem focada e eu não estava conseguindo focar. Ansiosa para a festa e querendo fazer todos os preparativos. Então, seguindo, o próximo livro foi O Pequeno Príncipe. Esse aqui eu lembro do preço, eu paguei R$ 18. Foi um dos pontos que me fez pegá-lo, porque, assim, eu confesso que a imagem não é lá, né? Tão boa assim. Eu imaginei que fosse melhor. É da editora Garnier. Eu esperei que fosse mais viva, assim, as ilustrações, sabe? Por ser um livro de luxo
e sem almofadadinho aqui, ó. Na frente, né? A capa dele. E assim, eu tenho 22 anos e eu não conheço a história do Pequeno Príncipe. Eu sei que é muito aclamada. Tem muitas pessoas falam muito bem, né, desse autor e da história em si, mas eu nunca li. E eu não tenho lembranças de ter assistido o desenho na minha infância. Então, será uma nova experiência, né? E além do mais, ele é muito curtinho. Eu acho que ele tem o quê? 100 páginas? Não, não chega nem a isso. Tem 95 páginas. Então, eu acho que vai ser uma leitura bem legal de se ler. E a edição é belíssima, né? Tirando o fato do papel não ser tão bom, ele é daqueles papéis meio fininhos, sabe? Que você consegue ver o verso. Isso me incomoda um pouco, mas assim, nada muito gritante. E por R$ 18 eu digo que foi uma boa compra. E aí compramos outro, esse aqui foi mais escolha do meu esposo, que ele quer ler, que é da mesma editora, né? Editora Garnier. Eu tenho outro livro deles, que é Príncipe, de Nicolau Maquiavel, se eu não estou enganada. E assim, sem palavras, né? A edição é muito, muito bonita. É almofadada, a capa. Aqui dentro tem alguns símbolos, né, do catolicismo, que é o Espírito Santo, a Bíblia, o texto, o cálice, o... Aqui parece, lembra um peixe, mas eu não tô lembrando ao certo o que é que significa. Aí ela é bem bonita, tem umas desculpa, a capa da cópia, né, do primeiro livro aqui, sabe? Eles colocaram umas imagens também. Assim, eu também nunca li Confissões de Santo Agostinho, mas, ó, uma foto da página do livro original. Então, assim, ficou um livro bem rico, sabe? Para o que eles estão se propondo. Mas, de novo, a página. Cadê Jesus? Não é tão grossa, não é tipo um papel pólen, 80 gramas. 80 gramatura, na verdade, não é grama, né, gente? 80 de gramatura. Ela é um pouco mais fina, mas assim, não é nada que incomode. Talvez o do Pequeno Príncipe seja um pouquinho mais transparente, mas deve ser só impressão. E assim, esse dourado aqui, eu não lembro o nome correto que se dá. Dessa parte aqui, douradinha, é bem bonita. E aí, assim, né? Não sei se tem gente interessada, mas é a história de Santo Agostinho, basicamente. Eu vou ler um pouquinho de nada que tem aqui atrás, que é... A obra é um mergulho fascinante na condição humana, onde as palavras ressoam com uma intensidade surpreendente. O autor, com maestria singular, desnuda sua alma, permitindo-vos vislumbrar as complexidades da existência e a incessante busca por significado. Então, assim, é um livrão para quem se interessa, né, do assunto, de entender um pouco mais desse grande santo. E é isto. Aí, aqui, esse livro eu já queria há bastante tempo, que é O Matrimônio Cristão, é de Padre Mateus Pigoso. Já estava na minha lista há um certo tempo, sobre matrimônio, né? Católico. E aí, aqui atrás fala um pouquinho, que é... Aqui tocamos na intenção destas breves páginas, atingir os casais católicos e todos os que se preparam para se casar, motivando-os ao conhecimento e à vivência autêntica e corajosa de sua missão como esposos e pais, fazendo com que conheçam melhor sobre a moral matrimonial e reflitam sobre alguns pontos importantes dessa vocação. Então, como o próprio título já diz, é um livro para o público cristão católico, né, para os casais especificamente, ou para quem tenha curiosidade, né, sobre como é que é o matrimônio aos olhos do catolicismo, que é o que esse padre quer trazer para nós, né? E aí, vocês podem ver que os assuntos são bem variados, né, os livros, porque eu fui aproveitando o que estava disponível e que eu achei de um preço legal, né? Agora, esse daqui foi um achado, não era nenhum livro que estava na minha lista, mas estava muito baratinho, estava tipo R$ 12, e eu achei muito interessante, que é de Arthur Schopenhauer, sei lá.
A Arte de Ter Razão, 38 estratagemas. Eu não sei muito do que se trata, mas se ele for bem literal, né, o que está escrito no título, nós saberemos do que se trata, né? Mas eu não sei, assim, a forma como ele vai abordar, porque eu não conheço esse autor. Aí eu vou ler, é bem pequenininho, eu vou ler o que está aqui atrás para a gente ter uma certa noção, né? Nada supera para o homem a satisfação de sua vaidade, e nenhuma ferida dói mais do que aquela que golpeia esta vaidade. Esta satisfação da vaidade surge principalmente da comparação de si mesmo com os outros, em todos os aspectos, mas principalmente em relação às capacidades intelectuais. Isso ocorre de modo eficaz e bastante intenso, justamente na disputa. Daí a amargura do vencido, sei que nenhuma injustiça tenha sido cometida contra ele. E daí seu recurso ao último estratagema do qual não podemos nos esquivar com mera polidez. Minha gente, é um livro muito curtinho, mas eu já sei que vai ser um livro que vai me fazer pensar bastante. Só por essa parte aqui atrás. Ele tem apenas, deixa eu ver, eu chuto que é, sei lá, umas 40 páginas, 59 páginas. É bem curtinho. Só que assim, né? Já reparei que vai ser um livro que vai me fazer pensar bastante, e isso é muito bom. Vamos para o próximo. Eu vou estar mostrando logo os que eu já abri, os que eu não abri eu mostro por último. Um clássico, né? Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Confesso que eu também não sei muito sobre a autora. Eu sei que é um clássico. Não sei se é um clássico contemporâneo, qual clássico que é, mas eu sei que é um livro muito conhecido. E a autora, para mim, ela é um pouco uma incógnita, digamos assim, porque o único contato que eu tive com ela foi uma entrevista que ela participou. E assim, as respostas que ela deu na entrevista ficaram meio. Eu fiquei meio assim, sem entender muito bem o que ela estava querendo transmitir com aquela entrevista. E aí acendeu, né, aquela anteninha aqui de rapaz, eu preciso conhecer essa autora. E aí tava na minha lista também ela, só que eu fiquei meio assim de comprar, porque eu não sei quando exatamente eu vou conseguir ler. Mas assim, como é um livro muito fininho, eu vou ver se eu consigo encaixar, né, em algum mês, para que eu consiga ler e ter contato com ela. É tanto que eu achei que esse livro era falando sobre ela, mas eu vi que não é. Ela é falando sobre uma personagem, tem uma personagem na história e tal. E assim, ela é super curto, por isso que eu achei que não era uma história em si, falando de outra pessoa, né? Mas que eu ainda acho que tenha certos pontos dela aqui dentro. Aqui atrás fala assim: Clarice recusou todos os rótulos e o enquadramento em escolas ou sistemas literários. Buscam sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, e estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Então, assim, é um grande ponto e uma grande relevância que ela tem, né? Porque ela não era igual a nada que existia na época dela. Então, então. Aí aqui embaixo tem uma parte do The New York Times que fala assim: Clarice Lispector tem sido um dos verdadeiros eventos literários do século XXI. Então, assim, são vários pontos que me instigam curiosidade nela e na obra dela. Então, por esse motivo, eu adquiri esse, que eu acho que é um dos mais conhecidos dela, né? Que é A Hora da Estrela, que sai pela editora Rocco. E aí vemos para um grandíssimo clássico, que é essa edição da Pock Nankin, sério, muito, muito linda. E é uma graphic novel, né? Que é um HQ. Nossa, sem palavras. Aí que tá atrás assim: se o mais distraído dos homens estiver mergulhado em seus mais profundos devaneios, erga-o sobre suas pernas, ponha-o para andar, e ele infalivelmente o levará até a água. Fala sério, gente. É muito lindo mesmo. E assim, pelo valor que eu paguei nele, eu não lembro, tá, gente? Sinceramente, eu não lembro.
Mas valeu super a pena mesmo, porque, ó isso, eu considero que isso seja uma riqueza, sabe? Que vai ficar na nossa estante e vai para os nossos filhos, com certeza, porque é um clássico, né? Então, sinceramente, eu quando vi o valor que estava, eu não pensei duas vezes e peguei. Porque eu sempre me recordo, na realidade, que quando eu era mais nova, teve uma edição da Pipoca e Nanquim. Que, assim, as edições deles são muito bem feitas, mas que tem um preço elevado, né? Digamos assim, pra época eu achei elevado, acho que era R$ 90 ou 80 o livro que eu queria comprar deles e eu não pude comprar, que foi A Grama. Eu não sei se alguém conhece, mas era a história de uma menininha, começava pequenininha, né? Uma menininha que sofreu lá na guerra que teve entre a China ou era Japão, eu não tô lembrando, era Coreia, algo. Era nesse meio asiático aí. E que ela sofreu bastante e tal, e era inspirada em uma história real. A própria pessoa que passou aquilo, ela fez né, a história. Então, assim, eu queria muito esse livro, tanto que ficou na minha cabeça, ficou marcado na minha cabeça. E eu não consegui comprar, porque quando eu pude comprar, né, isso eu era mais nova, acho que eu devia ter, sei lá, 16, por aí. Quando eu era mais nova, eu não pude comprar. E aí, quando eu pude comprar um pouco mais velha, né, que lá para seus 18 por aí, é, não tinha mais para comprar. E quando tinha, era tipo 130, 150 ou até mais, né? Porque a gente sabe que quando eles não relançam os livros, fica como se fossem os livros raros, né? Então, quem tem, quer vender, vende nos absurdos. Então é isso, eu não esqueço desse livro. E eu já vi ele esgotado na Amazon. Eu vou ver se eu fico de olho pra ver, né? Se eles vão reimprimir, fazer uma segunda edição, algo do tipo, porque assim, foi um livro que eu gostei bastante. E aí nós vamos para um calhamaço, eu acho que é um dos primeiros calhamaços, eu acho que só tem um grande, tão grande quanto, nem é tão grande, que é esse aqui, ó. Que é Antifrágil, eu comecei a ler, mas eu não consegui terminar. Acho que eu não cheguei nem na um terço do livro. Então, eu acho que esse aqui é o meu primeiro calhamaço de todos da estante, que é Thomas Mann, A Montanha Mágica. Inclusive, quando eu comprei, eu vi que saiu pelo Clube de Literatura Clássica, né? Que eu sou apaixonada por aquele clube. Tenho muita vontade de assinar, só que eu tava vendo alguns vídeos aqui no YouTube e eu não sei ainda se vale tão a pena assim, sabe? Então, não fiquei mais com peso na consciência depois que eu comprei. Porque o preço estava muito bom mesmo, para um livro de, sei lá, 700 páginas. Vamos ver aqui quantas páginas tem ao certo. Para mim não estar falando besteira, tem mais que isso, gente. 848 páginas. 848 páginas. Confesso que eu não sei muito do que se trata, mas provavelmente quando eu coloquei ele na minha lista eu sabia do que se tratava, mas hoje em dia eu já não sei. Então eu vou ver se eu acho alguma referência aqui. Olha, tem uma imagem dele, do escritor Thomas Mann. O Thomas Mann, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dele, mas eu sei que é uma história assim bem que me traz uma certa curiosidade, sabe? Apesar do tamanho dele, o tamanho não me assusta. Provavelmente eu irei passar muitos meses lendo ele, mas é assim mesmo, né? Deixa eu ver. Em A Montanha Mágica, Thomas Mann renova a tradição distintamente alemã do Bilder... Não vou saber ler isso, gente, foi mal. O romance de formação. O jovem e ingênuo engenheiro Hans Castorp vê-se desviado de uma previsível carreira na construção naval ao internar-se em um sanatório para tuberculosos nos Alpes suíços. Durante a inesperada estadia, Hans relaciona-se com uma miríade de personagens enfermos que encarnam os conflitos espirituais e ideológicos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Lidando com uma variedade de temas, estados doentios e corpóreos, a arte e o amor, a natureza do tempo e da morte, o embate entre democracia e totalitarismo, este romance alcançou êxito imediato, destacando-se como a obra-prima do celebrado escritor alemão. Olha isso. Então, assim, é uma história muito eletrizante, aparentemente. Não sei muito o que esperar, porque eu acredito que é um gênero que eu não estou muito acostumada.
Mas é isso aí. Temos mais um aqui, né, que vai mais pro ramo da religiosidade, que é A Porta da Humildade, de Francisco Fausto. É um padre muito conhecido no meio católico e extremamente relevante sobre tudo que ele fala, e basicamente é o que o título está falando, né? Ele fala sobre a humildade. E aqui eu vou ler um pouquinho para vocês terem um pouco de noção do que é que se fala. Neste livro, Francisco Fausto convida-nos a meditar e a viver a virtude da humildade, espelhando-nos em diversos exemplos da Sagrada Escritura e muito especialmente do Evangelho. Então é mais um livrinho de oração, de meditação. É tanto que ele tem as letras bem grandes, sabe? É um livro bem tranquilo de ler e também é pequenininho, deve ter no máximo 100 páginas. 95 páginas. E aí temos três que eu ainda não abri. Não sei se eu iria abrir. Acho que não, eu vou só mostrar pra vocês, depois eu abro, que é A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro também muito conhecido. E eu também não sei muito bem do que se trata. Eu sei que tem exatamente uma biblioteca, né? Logicamente. Mas aqui tem falando um pouquinho, que é, aos 35 anos, Nora Swede é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. Quando Nora se vê na Biblioteca da Meia-Noite, ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. O que será? Como em um passe de mágica, os livros da Biblioteca da Meia-Noite permitem que Nora experimente as vidas que teria vivido se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende até chegar à vida real. Mas nem sempre as coisas correm como esperado, e o novo rumo que sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a própria Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder à pergunta mais importante de todas: o que faz a vida valer a pena? Nossa, nossa, muito bom. Eu consegui abrir aqui e, tipo, ele tem uma sensação muito gostosa na capa, que tem alguns livrinhos aqui que são brilhosos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esses aqui, sabe, ó, eles são brilhosos e você consegue sentir no tato. Rapaz, bastante ansiosa para ler. A diagramação é boa também, só que quando você passa assim, parece que não é tão bem impresso, sabe? Eu não sei se é impressão minha, mas a letra é meio borrada, sabe? Um pouco estranho, mas eu vou sentir mais quando eu estiver lendo. Aí teve esses outros dois. Vou mostrar primeiro um. Eu vou tentar abrir, galera, que eu acho que é mais fácil de mostrar como o plástico fica brilhando. Eu acho que esse livro agora que eu comprei é um dos mais... Eu não sei quanto tempo faz que ele foi lançado, mas eu conheci ele recentemente. Foi pelo Instagram de uma moça e eu achei muito interessante, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Tem outros também, outros livros, eu tô vendo aqui atrás. É pela editora Sextante, é uma editora também que eu não conheço. E assim, me despertou muita curiosidade, né? E vontade de lê-lo, que ele fala sobre a vida, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Então, eu não sei se ele é de autoajuda, deixa eu ver o que ele fala aqui. Não, ele fala de morte e aspectos psicológicos e sobre perda. Então não é de autoajuda, porque o nome me remeteu um pouco isso. Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grandes sofrimentos quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Cara, esse tema realmente é pouco falado, e é por isso eu acho que eu me interessei tanto por esse livro, porque a morte é algo inerente do ser humano, e a gente, quando se pega desprevenido com essa coisa, né, sofre demais, ainda mais quando é alguém muito próximo da gente, né? Então eu acho que é um bom livro para você que tem uma certa dificuldade nesse quesito, e com certeza eu irei ler. Eu não tenho como prometer que eu irei trazer todos
as resenhas rápidas para o YouTube, porque eu tenho um bebê, né? Então eu leio a passos lentos. Mas se Deus quiser, eu conseguirei ler e continuarei comprando mais livros, porque a meta é montar uma biblioteca, né? Com livros que eu queira ler e não apenas com livros aleatórios, né? Só para compor uma biblioteca, porque assim não faz sentido nenhum. O sentido da graça está justamente nisso, né? De você ter o livro que você poderá ler qualquer dia que quiser, né? No meu caso, qualquer dia que eu tiver tempo, né? Porque, sinceramente, as mães vão me entender, né? Esse livro aqui é um dos livros que eu já queria comprar há muito, muito, muito tempo, porque eu vejo ele como uma porta de entrada para os russos, que é Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas. Se eu não me engane, esse foi o primeiro livro escrito por Dostoiévski. Ou foi o primeiro romance, drama, não lembro ao certo. Mas, assim, tô bem interessada para ler ele. Pelo que eu vi, é uma história que tem dois protagonistas, né? É um casal. É um casal, meu Deus. Peraí, deixa eu ver. Noites Brancas é por causa de que tem um verão em São Petersburgo que chamavam, né? De Noites Brancas. Tentando não ler para vocês, mas entender aqui rapidinho. É dois jovens, não é um casal, são dois jovens que se encontram numa ponte sobre o rio Nieva e dão início a uma história repleta de fantasia e lirismo. Então, assim, aparentemente é um livro muito legal e, além de ser curtinho, né? Eu acredito que seja uma boa porta de entrada para ele, para esse autor que escreveu, né, Crime e Castigo, O Idiota e são grandes calhamaços. Então, esse aqui pequenininho é super uma porta de entrada. E foi por esse motivo que eu o adquiri. E aí, aproveitando a deixa, né, eu também adquiri livros para minha bebê. Eu comprei O Corajoso Pinguim, que fala sobre Pipo, que é um pinguinzinho. Aí que traz assim: quando Pipo perde seu brinquedo favorito, parece ser o fim do mundo. Então, ele corre para encontrá-lo. Mas o que acontecerá com o pequeno pinguim em meio a uma tempestade de neve? Então, assim, é um livrinho muito fofinho. Eu ainda não li, então eu não sei do que se trata. Eu irei ler com ela. Mas olha, gente, é muito fofinho. As ilustrações são muito lindas, de uma delicadeza muito grande. Assim, com as cores super clarinhas, mas que eu tenho certeza que vai fazer com que a bebê se interta, né? Então, eu comprei esse, o Corajoso Pinguim. Aí também comprei O Castelo, que é de Tolstói. Aqui atrás está falando um pouquinho. Que pote mais belo, parece até um castelo. Quem será que mora aqui? Divirta-se com esse conto clássico cumulativo escrito por Alexei Tolstói, ilustrado por Júnior Caramés e traduzido diretamente do russo por Yuri Martins de Oliveira. Então, assim, é muito fofinho também esse. Olha, claro que esse aqui é um pouco maior, né? Eu não sei como é que ela vai reagir quando eu estiver lendo, porque ela ainda é um bebê de um aninho, né? Mas, é muito fofo, fala sério. Eu sou apaixonada por livros infantis. O Castelo, esse aqui acho que é o mais grandinho que eu comprei. Fora esses dois livretos, né, que eu também aproveitei para comprar, que é do Ursinho Pooh e do Dumbo. É uma historinha maiorzinha, é bom para crianças que estão já além, né? Porque elas são assim, ó, maiores. Mas eu achei tão fofinho e se eu tiver cuidado e guardar direitinho, ela não pegar e rasgar, né? Porque essa fase. Então vai ser muito legal. E o Ursinho Pooh que eu gosto bastante. Foram bem baratinhos esses dois livretos. E aí, de um livrinho maior, foi esse que comprei, Eu e Minha Vovó. Ela já tem Eu e Minha Mamãe e Eu e Meu Papai. Eu e Meu Papai foi o primeiro livrinho que eu comprei pra ela. E esse aqui é o terceiro dessa coleção, né? Que é Eu e Minha Vovó. Aí atrás fala assim: Eu e minha vovó estamos prontas para brincar. Nós vivemos aventuras e nos divertimos sem parar. A Alcinha adora brincar com a vovó. Juntas elas escalam árvores, pulam em poças e pescam peixes para o lanche. O dia poderia durar para sempre. É muito fofinho, gente, muito fofinho.
Eu e minha mamãe, ela ama. Vamos ver esse aqui, mas provavelmente ela também vai gostar. Porque são as ilustrações muito, muito lindas. E aí, pra fechar, né, com chave de ouro, eu comprei outro livretinho, que esse aqui é do Pintinho, a história do Pintinho, eu acho que é do Pintinho amarelinho, que tem o formato da crista do Pintinho, gente, é muito fofo. Esses aqui eu não consigo dar pra ela, porque eles são molinhos, né? Os que ela mais brinca são os cartonados, ó, Pintinho. Aí, assim, é um livro mais simples, já tanto que ele foi super baratinho. Mas a história também é super curta. Ai, é grudada assim. Ó, é bem fofinho. Contando a história do Pintinho. Ó, já acabou. São basicamente 4 páginas, literalmente. Não, são 5. 3 dentro e 2 que são as capas, né? Que também tem histórias. Amiguinhos recortados. Então foi isso, minha gente. Eu também comprei um kit de potinho assim da Bulba pra ela, que são 3 potes, e também comprei uma caneta, uma Pentel Energel para o meu esposo. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu vou finalizar por aqui, já ficou muito grande, meu Deus, 30 minutos. Mas eu bati no microfone, espero que não tenha feito barulho aí em vocês. Mas foi isso, as minhas compras do Prime Day. Já tá saindo até atrasado esse vídeo, porque eu vi que o pessoal já postou bem antes. Mas é isso, muito obrigada por ter me assistido e até a próxima. Tchauzinho!